e é ainda o principal viés do coletivo, a inclusão, né, a inclusão voltada para adultos, porque você tem uma certa proteção do Estado, um cuidado do Estado da criança até os 18 anos, mas depois dos 18 anos você é esquecido até virar idoso, quando você volta a ter alguma atenção do Estado. Então, se você sobrevive a todo esse período onde você passa a maior parte da sua vida, daí você consegue ter o resgate e ter uma nova atenção. Mas, nesse meio tempo, tudo que se perde, a possibilidade de estudar, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de constituir família, a possibilidade de contribuir para a sociedade da forma que for, né? Tudo isso fica muito perdido. Então, isso se tornou a nossa grande bandeira, a grande pauta do coletivo. E as pessoas podem procurar o coletivo através do Instagram, através de alguma plataforma, assim? Porque Pode. eu fico pensando que a gente, ao fazer essa live e ao tocar nesse assunto, a gente tem que... você mesmo disse que o teste é um preço alto, né? Então, isso também dificulta, né, o acesso das Com pessoas. certeza. Porque, primeiro, a pessoa tem que perceber o problema, achar que é aquilo, pesquisar o que é, procurar mais de um médico, porque vai procurar mais de um profissional, porque vai ter um que vai dizer que não é nada, que é frescura, o outro vai dizer que é depressão, o outro vai ter um monte de atrapalhada aí nessa história. Eu queria deixar um ponto assim de ajuda também, sabe? Com certeza, Para Aleda. quem se identificar, quem achar que, sei lá, que tem a deficiência, porque você não tem, você falou em mestrado, quer dizer, você fez toda a linha, a universidade, o colégio, você fez tudo isso sem problema Estou nenhum fazendo de... doutorado agora, Né? né? Você não teve problema nenhum de conhecimento, de estudo, não é? De Não, aprendizado, nada, eu né? consegui desenvolver, né, toda essa minha vida escolar, acadêmica, com uma certa tranquilidade. O que sempre atrapalhava eram as relações que daí envolviam também bullying, né, o preconceito do esquisito, do estranho, do que não se encaixa, do que, né, as pessoas se afastando. E isso vai provocar diversas ansiedades e diversas questões ali, né, que isso vão dificultar. Imagina para um adolescente, né, passar a vida inteira excluído sem saber o que tem de errado consigo. Porque eu sempre me achei um sujeito médio. Né? Não sou nem muito alto, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro. Né? Eu sou um sujeito médio. Né? E de repente, falei, todo mundo me acha estranho. E aquela coisa, você é muito estranho para ser normal, né? Mas muito normal para ser autista, como as pessoas pensam que o autismo é. Né? Então, isso é uma questão assim de dubiedade, né? A gente se perde nesse caminho. Por isso que a gente ter o diagnóstico em qualquer momento da vida é fundamental. Eu posso dizer que com o meu diagnóstico eu consegui fazer as pazes com o meu passado. Uma série de coisas que eu não entendia, que eu não compreendia, mas por que eu fiz aquilo assim? Por que aconteceu assado? Né? Então passou a fazer sentido. Então eu consegui ficar muito mais tranquilo em relação ao passado e desenvolver ações para o meu futuro com muito mais Sim, tranquilidade. e ter um Né? presente muito mais satisfatório, né? Porque você Perfeito. devia ter dificuldade também de se relacionar, não devia? O autismo influencia em todas as suas relações, seja na relação afetiva, de amizade, amorosa, familiar, de trabalho, escolar, acadêmico, com seus professores. Então, se você tem o diagnóstico, você sabe o que é, né, tudo fica um pouco mais Claro. simples de você É administrar. uma Né? luz, né, naquilo que você Agora, naquilo que você é. agora Ilumina veja, você, né, para você com, lidar com as absolutamente. coisas, claro. E Agora como é que era na sua família? Você é porque a gente que não tem um conhecimento sólido sobre o autismo, eu não tenho, só tenho essa cultura de jornalista, cultura de script, né, que eu chamo de, não é uma cultura, é só uma informação superficial. Eu fico imaginando que é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, que tem dificuldade de abraçar, dificuldade de olhar no olho da outra pessoa e tal. Então não é assim para todo mundo. Esse é só um aspecto. Não é assim para todo mundo, mas esses fatores que você colocou, eles são muito presentes, sim. Tá? Então, essa dificuldade de interagir.
você veja, eu também tive muita dificuldade na relação com a minha mãe a vida inteira, né? E a partir do diagnóstico, daí eu comecei a entender algumas coisas, porque imagina você, né, você não precisa imaginar, você é a mãe, né? Mas você olhando para o seu filho, dando todo o amor do mundo para ele, né? Mas ele não reagindo e não refletindo muito daquilo que você dá e que você queria. Você dá um abraço, de repente ele não te devolve o abraço, né? Você dá aquele olhar carinhoso, ele não te devolve, né? Então, eu imagino que para a mãe é muito frustrante, é muito difícil também, né? Para aquela figura que você dá todo o amor e de Porque você não repente tem a troca, né? você não vê isso. E não quer dizer que o autista não sinta. Ele está sentindo tudo ali. Tudo existe. Existe o Mas não amor, consegue existe a raiva demonstrar. e tem essa dificuldade. E isso daí faz parecer o autista não tem sentimento, o autista não tem empatia, o autista não tem, não sente pena, não sente amor, tudo balela, né? Mas pela dificuldade de se expressar, né, as pessoas acabam tendo essa percepção, Você né? fotografa isso, né? Então é realmente uma questão assim, e eu acho que E a você partir encontrou daí, muitas pessoas parecidas com você ou com essa dificuldade no próprio Unicamp? Como é que você olha, achou seus pares, digamos assim? pelas redes sociais, né? Então, o primeiro coletivo, eu acho que foi o coletivo da USP, né, que ele tinha uma abordagem mais de redes sociais, e vieram outros, e a gente acho que foi o sexto coletivo no Brasil. Só que, talvez por eu estar na educação, eu tivesse uma perspectiva de que, não, mas a gente, então, não basta ter uma militância virtual no Instagram, né, que é como muitos coletivos trabalham hoje. Falei, a gente precisa trazer isso para a vida real. A gente precisa trabalhar com formações. A gente precisa informar as pessoas. A gente precisa atuar em rede para poder ajudar essas pessoas, né? Então, eu comecei a estruturar ali na rede social. Criei um perfil no Instagram, buscando essas pessoas, elas foram aparecendo, a gente foi se organizando, foi ganhando corpo, né? E uma coisa que eu acho que é um grande diferencial, a gente sempre buscou especialistas para conversar com a gente, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, assim, de algumas pautas, né, mais identitárias que falam, não, vamos supor, mesmo no feminismo, só a mulher pode falar sobre a mulher, né? Ou só a pessoa com deficiência pode Tal do falar lugar sobre a da pessoa fala. com deficiência, né? O que a gente fez? Falou, bom, para a gente não faz sentido isso, porque a gente realmente precisa de toda a ajuda possível. Então a gente tem que construir pontes e todo mundo que quiser participar, que quiser ajudar, que quiser colaborar, é muito bem-vindo, sabe? Então a gente foi trazendo, pelo fato de eu ser autista, né, isso não me dá um conhecimento absoluto sobre todas as questões. Então o que a gente foi procurar? Quem estudou isso? Pesquisadores que foram a fundo nas questões e puderam trazer elementos para contribuir com esse trabalho, né? Então, eu acredito que nesses 6, 7 meses que o coletivo existe, a gente criou um monte de coisa, uma estrutura imensa, né, de apoio para os estudantes, de apoio para os professores, porque também tem professor autista, para os servidores da universidade, a troca muito grande entre pares, né, de conversar e saber e buscar, com você é assim, com você não é, né, eu me sinto assim, eu tenho uma hipersensibilidade ao som, para mim é do olfato, né, são questões assim. Então, e a gente conseguiu avançar num ponto que hoje a Universidade Estadual de Campinas criou um grupo de trabalho para trabalhar, para pensar a questão de um vestibular acessível, né? Inclusive com cotas para pessoas com deficiência. Daí você vai falar, Guilherme, será que precisa essa questão de cotas e não sei o quê? Trazer uns dados para você. A gente tem na Unicamp apenas 0,18% dos matriculados, não chega nem 0,5% dos matriculados, são pessoas com deficiência no geral, né? Então, não entendo Qualquer tipo de deficiência. qualquer tipo de deficiência. Não chega a Cognitiva, 0,5%. física, etc. Não chega a meio por cento.
Na Unicamp é 0,18. Na USP, né, que tem o status de uma das melhores do Brasil, da América Latina e tudo mais, isso é 0,11. Então é quase 0,1%. Então é inadmissível que em universidades públicas, né, que são financiadas com dinheiro público, com dinheiro desses mesmos deficientes, porque se você comprou uma caixinha de fósforo no estado de São Paulo, você está financiando a universidade aqui, né, pelo ICMS, ICMS, perdão, né, não tenham acesso a isso. Então a gente tem que pensar, e também não é uma coisa assim, não, vou lá, vou me inscrever e estou feita a matrícula. Não, você passa por um processo seletivo. Né? A universidade, nenhuma universidade vai aceitar uma pessoa que não, ela entenda que não corresponderá às possibilidades de acompanhar o curso. Né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Então, primeiro que essas pessoas tenham acesso. Né? E esse ter acesso, eu vou te dar um exemplo para que mais pessoas possam compreender. Imagina uma grande festa. Tá? Uma grande festa. Você vai ter primeiro o acesso, você vai passar pelo portão, né? E você vai entrar num salão de baile lindo, com tudo preparado, né? Tudo pronto, você vai ver as pessoas dançando, comendo, bebendo, né? Mas, se ninguém te puxar para dançar, se ninguém te oferecer um canapé, um drink, você só vai estar lá dentro, mas você não foi inclusa naquela festa. Né? Então a gente tem que pensar as formas de incluir. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!